fazendo. Que seja uma noite marcante, especial na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, boa noite, então, né? É uma satisfação muito grande estar aqui. E agradeço primeiramente a Deus, né? Pela vida de cada um que foi conduzido até este momento, né? Até este encontro. E agradeço também ao pastor Josias, que me deu a oportunidade, né? De estar compartilhando com vocês o que Deus tem feito na minha vida desde a minha conversão. Mas eu não podia começar sem antes apresentar para vocês o Lennon que eu era, né? Então, hoje, enquanto meditava na mensagem, então tracei uma linha do tempo que vai ficar mais clara conforme eu for discorrendo. E ela começa com quem eu era antes de Cristo. Essa é a verdade, né? Eu era um cara egoísta, eu vivia para mim. Me lembro que no primeiro diálogo que eu tive com o Josias, conheci ele entrando na família do Nírio, né? A filha do seu Nírio me deu o título hoje de pai e de marido, né? Então, por intermédio dele ali, eu conheci o Josias, o Nírio, a minha sogra, né? A dona Joana. E naquele tempo eu me lembro que o Josias, no tempo trabalhava na oficina ainda, e o Josias perguntou para mim, em uma das nossas conversas, ele chegou e me fez a seguinte indagação: tu te considera uma pessoa boa? Ele me perguntou. Depois de eu já ter falado uns pormenores assim da minha vida, os meus vícios, os meus excessos, os meus consumos, né? Eu me lembro que ele me perguntou se eu era uma pessoa boa, se eu me considerava uma pessoa boa. Daí eu perguntei para ele, eu disse, depende do sentido da tua pergunta, né? Em que sentido você fala? Daí ele, não, no geral, você se considera uma pessoa boa? E eu disse, cara, eu acho que sim, mas eu sou ruim para mim. E aí, diante disso, ele perguntou, como assim ruim para você? Diante dos meus vícios, né, da minha vida de escravidão ali, nos desejos da minha carne, eu julgava que eu era ruim somente para mim, né? Mas eu esquecia que tinha a minha mãe, tinha a minha esposa, tinha o meu filho, né, que eu ganhei o título de pai através da filha do seu Nírio, tinha a família do Nírio, Josias, e todos os que compartilhavam da vida comigo, né? Aqueles que se aproximavam, os meus clientes, tem os mais íntimos, os mais chegados, mas eu só via a mim, que eu era ruim para mim mesmo. E após a minha resposta, o Josias, então, ele chegou e disse para mim, bem claramente, ele disse, então eu vou ter que te decepcionar, tu não é ruim somente para ti, tu é ruim no geral, porque o que acontece? Para mim, eu não me via em guerra com Deus. Eu era grato pelos clientes, eu era grato pela vida que Ele me deu, eu era grato pela família, pela provisão que nunca me faltou, e achava que estava tudo bem, que estava tudo certo, né? Mas até que a misericórdia do Senhor caia sobre a nossa vida, né? Que Ele nos alcance, a gente não entende que a gente está em guerra com Deus, mortos em nossos pecados, né? E tudo que eu fazia, egoístamente, eu não percebia quão mal eu era. O quão prejudicial eu era para o meu filho, botando ele numa cadeia viciosa, né? Os meus comportamentos são passados, né? E heranças genéticas são deixadas, então, né? E, diante disso, eu segui ainda, né? Eu ainda continuei durante 2 anos assim. E dentro desses meus excessos na minha vida, eu chego ao segundo ponto assim desta linha do tempo, que é aonde eu cheguei com esses comportamentos, o que eu colhi com essa conduta e as práticas que eu tinha, né, de excessos. Eu
acabei colhendo o fim do meu relacionamento, eu acabei ferindo pessoas que me amavam, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, elas me amam incondicionalmente, assim como Cristo, né? Porque é esse o propósito aqui, que a gente entenda que Cristo nos ama incondicionalmente todos os dias da nossa vida, mesmo que a gente não entenda que a gente está em guerra, mesmo que a gente não entenda que a gente está separado, né, em nossos pecados. Mas eu colhi, então, dos meus comportamentos, o fim do meu relacionamento, isso há 2 anos atrás, no dia 7 de julho de 2023, eu tinha chegado da oficina, numa tarde normal de sexta-feira, e falei para minha esposa, eu disse, prepara a lista do mercado, que eu vou fazer o mercado e comprar as coisas que faltam, então, e me lembro que tinha outros pormenores ali que tinha que buscar também. E ela disse assim para mim, não, até inclusive eu queria falar contigo a respeito disso daí, vamos passar ali no quarto, daí passamos no quarto, né? E ela chegou e disse para mim, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde em casa, e nesse meio tempo eu quero que você pegue todas as tuas coisas e vá embora. Daí eu olhei para ela e disse, não, você está de brincadeira com a minha cara, né? E ela veio assim, não, estou falando sério, você tem visto que eu tenho trilhado um caminho diferente, eu tenho buscado fazer as coisas que agradam a Jesus, a minha esposa estava novamente, então, nos caminhos, Jesus tinha alcançado ela, né, com um propósito muito maior, que naquele tempo eu não conseguia enxergar, né, e eu me lembro que no meu instinto de defesa, natural do homem, do ser humano, agi mais uma vez com arrogância e disse, não, está tudo certo, beleza? Peguei e comecei a separar minhas coisas, o filho estava almoçando para o meio-dia para ir para a escola, à tarde, dado o horário do ônibus, ela fala para ele, vai lá dar tchau para o pai, ele sem saber de nada, vem me dar um abraço, tchau. Na minha visão, isso já era a última vez que nós íamos nos ver ali, né? Porque para mim era o fim, chega, né? E aí ela vem para me dar um abraço, e eu disse não, com perdão da palavra, né? Afastei ela de mim ainda, me comportei mais arrogantemente ainda, afastei ela de mim, de perto de mim, e disse, segue a tua vida, eu vou seguir a minha, está tudo certo, né? Mas isso tudo é fruto do quê? Mais uma vez, do pecado que em mim habitava, né? Porque algumas semanas atrás eu tinha zerado a minha conta, comprado as coisas novas para dentro de casa ali, feito alguns investimentos, e para mim eu vi aquela atitude ali com os piores olhos que o homem pode ver, né? Pô, agora me zerei, me mandou embora, fiquei eu sem mais nem menos, né? Porque eu cheguei sem nada sair, naquele contexto. Mas, enfim, peguei as minhas coisas, fui embora para a casa da minha irmã, minha mãe morava com a minha irmã no tempo, abriram a porta para mim, fiquei. Durante 3 dias e 3 noites, vamos dizer assim, a minha rotina foi trabalho-casa, casa-trabalho. Porque eu já sabia que se eu saísse para a rua, eu ia me perder. Diante dos meus excessos, meus vícios, eu ia me perder. Então eu já procurei ficar mais por casa, para não meter os pés pelas mãos, né? Por fim, dentro disso, passados 3 dias, eu mando mensagem para minha esposa e disse para ela, eu acabei, nesse contexto de separação, sempre um fica com uma coisa, o outro esquece a outra, daí, né? Eu tinha ficado com uma sacola dela, que eu tinha pegado para carregar as minhas coisas, e tinha me esquecido de algumas lá na casa dela. Falei para ela, eu acabei ficando com uma sacola tua, se tu não te importa, eu gostaria de devolver para ti. Ela, ficou algumas coisas tuas aqui também, mas eu vou separar para ti e você pega, já para a gente não se ver. Os 2 feridos iam acabar se ferindo mais, mas ela posicionada, ela fez a escolha dela, e a escolha dela, eu quero pontuar para os irmãos aqui, a escolha dela foi Jesus. Eu falei brevemente, mas ela já estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Ela vinha sendo discipulada novamente, ela vinha se posicionando em Cristo, e ela e o meu filho há muito vinham me convidando, nesse período
que ela estava se reencontrando, né, a sua fé, ela já tinha me convidado diversas vezes para ir à igreja. Mas eu falei, não, outro dia eu vou. Vai chegar o tempo que eu vou. Eu acredito que Deus tem um tempo para mim. E não é esse tempo agora, eu não quero ir obrigado. Me lembro que eu citei isso. No dia 11/7, um amigo meu lá de São Paulo, nunca o vi pessoalmente, conheci ele na pandemia e, pasmem, foi através de um jogo de celular. Nós jogávamos golfe online. Só que aqui é que Deus entra de uma forma que a gente nem imagina. Há quanto tempo atrás Ele já vinha trabalhando na minha vida. Ou seja, tudo que ocorre nas nossas vidas, Ele tem o controle de tudo. A gente com olhos carnais não consegue vê-lo, muitas vezes. E esse irmão, o nome dele é Leandro, se vocês me permitem, eu gostaria até de depois fazer a leitura da mensagem que ele me mandou, né? Eu me lembro que ele me convidou uns dias antes deste contato, mais em específico, né? Para nós tentarmos o Mundial de Golfe novamente. Já tínhamos ganhado, acho que umas 4 vezes ali no tempo da pandemia. Aí ele me convidou de novo, eu fui sucinto com ele e disse, cara, não vou poder ajudar o grupo de vocês aí, estou passando por um momento complicado na minha vida aí, passando por uma separação, e não vou poder dar essa atenção. Aí, não, beleza, tranquilo, não dei maiores detalhes, né, tipo, uma separação por causa da igreja, não, nada disso, irmãos. Eu falei que estava passando por uma separação. Beleza. Ele trabalha de segurança à noite. Aquela manhã ele tinha me mandado mensagem e ele disse, não, tudo bem, fica tranquilo, cara. Deus está cuidando de tudo. E na minha cabeça, na hora, o pensamento que veio, eu disse, pô, Deus é o motivo da minha separação, cara. Né? Estava em guerra total. Mas aí, no horário do meio-dia, aquele que estava ferido vai fazer o quê? Ele vai ferir outra pessoa, né? E eu retornei à casa da minha esposa, naquele horário do meio-dia, tentando reatar o nosso relacionamento, abrir o entendimento dela, então, né? Para que a gente voltasse a estar junto. Que não havia motivo para que eu estivesse na igreja, sendo que a gente já estava junto há dois anos, e isso nunca foi empecilho, ou seja, nunca foi uma obrigação, então, que nós estivéssemos juntos no mesmo caminho, né? Mas ela já tinha feito a sua escolha, ela já tinha optado por Cristo, e naquele meio-dia que eu fui lá daquele dia, do dia 11 de julho de 2023, eu chego na casa dela e acabo machucando ela com palavras. Me lembro que, entre a minha discussão com ela, na frente do meu filho que estava almoçando, eu citei a palavra, que lavagem cerebral que fizeram na tua cabeça, mulher. Pela misericórdia de Deus, eu pude pedir perdão por isso. Eu retorno à oficina no horário da 1h30 e o Leandro retorna uma mensagem para mim. Nesta mensagem, diz assim: fala, meu querido, tudo bem? Fui dormir às 11h, acordei com o pensamento em vocês. E algo me dizendo que eu tentasse explicar algo. Eu sei que não te conheço e não tenho intimidade para falar algo que possa te convencer. Mas na minha visão, isso é perfeito. Porque somente uma pessoa que está fora do cenário pode, de fato, falar algo que possa abrir os seus olhos. Pois bem, agora há pouco tempo eu voltei mais uma vez para a igreja. Mais uma vez eu voltei para o lugar do qual nunca deveria ter saído. Todas as vezes que saí, foi porque tentei negociar os meus valores e princípios. Tentei negociar minha aliança com Deus, com a minha cônjuge. E por fim, perdi momentaneamente meu relacionamento com Deus,
mas mantive minha relação com a minha cônjuge e, por fim, fiquei sem nenhum relacionamento. Na vida, temos que fazer escolhas. Eu sempre escolhi a opção errada. Vai ser duro o que eu vou te falar, mas por experiência própria, a sua esposa pode não estar errada na decisão dela, e eu posso te ajudar a entender o porquê. Não fique nervoso comigo e muito menos com ela. Você precisa enxergar além do que os teus olhos alcançam. Tudo fará sentido e um resultado magnífico com o passar do tempo você terá. Se há tempo você enxergar o presente que Deus está te entregando. Posso tentar te ajudar? Tu confia em mim essa missão? Essas são as palavras de alguém que nunca me viu pessoalmente, que não trocávamos experiências nenhuma além de um jogo de golfe. E assim, Deus começou a sua obra naquele dia. Eu disse, prossiga, irmão. Sou aberto a todo tipo de pensamento e opinião. E ele então me pergunta, você já assistiu o filme A Prova de Fogo? Eu disse sim. Ele pergunta bem assim, a maioria das pessoas não entendem esse filme. Tu consegue relatar o que mais te marcou no filme? Para mim? Daí eu me pergunto, né, irmãos, o cara passando por uma separação, a cabeça virada num barulhão, e uma pessoa que nunca te viu, vem com uma conversa dessa. Aí eu disse bem assim, o trecho que mais me marcou foi onde, eu não sei se os irmãos já assistiram, mas se não assistiram, fica a indicação, é um ótimo filme. Seguindo, o trecho que mais me marcou no filme foi onde o protagonista, ali um bombeiro, ele, vou dar indicação e dou spoiler agora, né? Vai ser complicado. Mas, ali o bombeiro, então, o protagonista do filme, ele passa por uma separação também com a esposa. Só que o caso era contrário. A esposa sempre demonstrava amor por ele, ele vivia escorraçando ela, até que chegou um ponto que mandou embora ali, e ele tentou correr atrás de novo para reaver o seu casamento. Diante disso, o pai dele, vendo a situação, dá para ele um livro. Ele encontra ali uma agenda do seu pai, mostrando entre as páginas 40 desafios diferentes, 40 provas dele de demonstrar amor por ela de formas diferentes, diariamente, todo dia. Passados então os 40 dias, ele já tinha cumprido todas as formas de demonstrar amor por ela, sem sucesso. Ela vivia ali escorraçando ele, xingando ele. Ele está com o seu pai, então esse foi o trecho no qual mais me marcou. Ele está com seu pai num parque lá nos Estados Unidos, sentado num banquinho de madeira, uma cruz, e o pai dele diante da cruz, assim, escorado na cruz. E a cena começa com ele dizendo bem assim, como é que eu vou demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me negando? E o pai dele, com a mão na cruz de Cristo, diz, é exatamente assim. Dia após dia, ele nos ama incondicionalmente, mas nós vivemos negando. Ao falar isso, o Leandro, então, procede e diz, exatamente, eu me vi em meu sonho te mostrando este momento. Eu na figura de pai, e você ali, na figura de filho. E esse, irmãos, foi o momento que o Espírito Santo, através dessa palavra, usou para dividir a carne dos ossos, a medula, e chegar até aonde ele deveria. Mas eu era osso duro de roer, eu disse, não, cara, não. Isso daí não está certo. Ela quer me obrigar, esse que é o contexto. Não tenho nada contra a igreja, mas ela quer me obrigar a ir para a igreja. Então ele seguiu, ele disse, meu irmão, você está olhando com olhos carnais, de homem contrariado
dentro da tua vontade. Você acha que dentro da tua razão, você vai quando quer, como bem entende, faz e sempre fez tudo como sempre quis. E agora ela vem te entregando, ela está te apresentando alguém que nunca ninguém te apresentou. Dentro disso, ele seguiu e disse bem assim: meu irmão, você conhece a história de Abraão? Eu disse sim. E ele bem assim: o que aconteceu com Abraão? Eu disse: Deus prometeu para Abraão um filho. E depois que ele recebeu esse filho? Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício, provando Abraão. E ele: exato. Assim Deus fez com a tua esposa. Em troca, sabe do quê? Da tua vida, do teu resgate. Ele pediu tudo o que ela tinha. Sabe o que ela tinha? O casamento. Ela não hesitou em se posicionar e entregar o que ela tinha de mais precioso para te apresentar Jesus. E assim, no dia 11/7/2023, na oficina que hoje eu trabalho ainda, eu tive o meu encontro com Jesus. Porque ali eu entendi que não se tratava da igreja. Porque eu entendia isso. A igreja é isso. Ali eu entendi que ele tem um resgate para todo homem. Que você é importante para ele. E depois disso, qual é a missão que me foi incumbida? A partir do meu momento com Cristo, da onde eu o conheci, agora eu tenho uma missão. Eu devo anunciá-lo, porque as pessoas hoje não falam de Jesus. É muito difícil você passar por alguém na rua, conversar com essa pessoa e ela demonstrar um pouco da sua fé. Todo mundo está pego em uma roda que ela gira entre acordar, trabalhar, resolver os problemas, pagar os boletos, dormir, para que no outro dia eu tenha energia novamente e possa realizar tudo de novo. Uma armadilha tremenda, porque você não vê a graça, você não enxerga a alegria do Senhor, você não vê o cuidado dele com a vida, né, com a tua vida. Depois disso, muitas lutas se iniciaram após a minha conversão, porque após a conversão eu devo mudar a rota que eu estava seguindo. E se durante 32 anos, 31 anos, eu consegui ser egoísta, eu consegui ser mentiroso, eu consegui ser um dependente químico, se nesse tempo todo eu vivi dessa maneira, após o meu encontro com Jesus, eu converto essa rota. E aí começa a verdadeira luta. E aí a gente entende o que Jesus fala naquele texto, aonde ele diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E ali você começa a entender realmente o peso da tua cruz. A tua cruz é do tamanho daquilo que você não quer renunciar. E aquilo que você deve renunciar, você vai entendendo. Ela vai ficando mais fácil de ser carregada. Mas você vai até o fim com ela. Tá? Porque a mensagem central é a cruz. O amor foi demonstrado naquela cruz. O resgate da minha vida veio através daquele sacrifício. Do sacrifício de Cristo. Depois das minhas lutas, e elas seguem até hoje, irmãos, não pense que eu ainda não tenho que lutar contra o velho Lennon, que muitas vezes tenta dominar novamente, tá? Mas eu ganhei esperança depois daquele dia. Eu entendi que não havia mais o jugo daquele pecado sobre a minha vida. Eu me arrependi e pude pedir perdão pelas palavras duras que citei para minha esposa, pelos meus comportamentos para minha mãe, e não somente para minha mãe, para patrões que deram oportunidade dentro dos meus primeiros momentos no mercado de trabalho,
para o meu padrasto, que por eu ter sido um mau filho no começo, e ele me lembra que ele citou ainda bem assim, ele disse: meu filho, você se lembra quando a gente saiu para pescar? Uma tarde? Eu disse: me lembro. Ele conseguiu citar uma lembrança de uma pescaria. Ele disse bem assim, era aquilo que o pai queria para nós. Só que o pai não conseguia. Ele trabalhava 12 horas no engenho, e as outras 12 ele precisava dormir. Pelo menos 8 desse horário ele precisava dormir, para estar descansado, para novamente trabalhar. Mas ali eu vi o esforço de um homem que tentou me entregar tudo que ele tinha, sem o manual, porque a gente ser pai não tem manual. A gente deve buscar o amor para transmitir para os nossos filhos, é o amor que a gente recebe de Deus. Hoje, pela graça do Senhor e pelo seu Espírito que em mim opera, eu, graças a Deus, consigo derramar desse amor na vida dos meus filhos, do meu filho, né? Eu tenho buscado cada vez mais ser um pai tal como Deus tem sido para mim. Eu tenho buscado ser o trabalhador, o servo do Senhor, que faz tudo para a honra e glória do nome dEle. Dentro do meu ambiente profissional, com a minha esposa, eu tenho buscado ser o marido ao qual não tinha comportamentos egoístas e achava que o dinheiro era quem mantinha ela na minha mão. Porque um dia eu vi que o dinheiro não faz nada. Foi um dia que ela chegou e disse: pega as tuas coisas e vai embora. E ali eu vi que não vale nada isso daí. Dentro desse contexto, irmãos, a gente vê a importância da vida para o nosso Senhor. Cada um que foi conduzido até aqui hoje é importante para Deus. Enquanto falava com os irmãos ali na mesa, na qual eu pouco conhecia, o irmão ali, se me permite, né? Ele falou que é a primeira vez numa igreja evangélica, o outro que é argentino aqui, nossos irmãos de território aí. Cara, vocês são importantes para Deus. Deus conduziu cada um aqui, através do seu Espírito, para louvá-lo, para que a gente possa reconhecer a glória de Deus e o cuidado que Ele tem através da vida daquele que está sentado ao lado da tua mesa aí. Ele não é só o teu conhecido ou o cara que congrega lá na igreja, ele é o teu próximo, tal como Jesus citou na parábola do samaritano. Ame o teu próximo como amas a ti mesmo. É sobre isso. Nós não somos só conhecidos, porque se nós fôssemos só conhecidos, o Leandro me trataria assim. E o que o Leandro ganhou? Posteriormente a isso, eu me lembro que após a minha conversão, e uma quarta-feira na qual eu adentrei pela primeira vez na Igreja Batista de Tenente Portela, que foi onde eu me converti então, né? Eu acredito que a minha conversão, na verdade, foi na oficina. O meu encontro com Jesus foi ali na oficina. Mas quando Ele me conduziu através do seu Espírito aos átrios do Senhor, né? A Igreja Batista de Tenente Portela, eu não arredei mais o pé. E desde aquele dia, o meu esforço é para que eu tenha olhos espirituais, para que onde o Senhor me conduzir, eu possa anunciá-lo, eu possa glorificá-lo, eu possa derramar da minha vida no reino, para que Ele seja glorificado, e que as pessoas vejam através da minha vida, do meu testemunho, se me derem abertura, que Deus existe, que Deus quer te salvar, que Jesus te ama, e Ele tem um plano de bênção para a tua vida, com toda certeza. Tá? O melhor de Deus já nos foi entregue, o perdão através do seu Filho Jesus. E é isso que nos traz a esperança. É isso que nos conduz hoje, né? Diante das tribulações, diante das angústias, né? Das provas que vêm. Mas toda prova que a gente passa, eu tinha preparado o sermão em Jó, acredito que a grande maioria dos irmãos conhece o sermão, a mensagem de Jó, né? Onde Jó passa por diversas provações ali, mas o que a gente colhe da mensagem de Jó? Que as provações, elas são autorizadas pelo Senhor para que gere em nós, né? Para que Ele chegue até o produto que é a fé genuína em nossos corações. Ou seja, eu venho à casa do Senhor porque eu estou sendo abençoado somente no meu ramo material ou
o empresarial, ou a família não briga, ou a esposa não xinga o marido. É por isso que eu estou aqui na casa do Senhor. Desde aquele dia que Jesus me alcançou, eu estou aqui por amor ao nome dele, porque eu gosto de estar, e a família que ele me deu, essa que hoje eu vejo diante de mim, os novos irmãos, esses são a minha alegria, porque todos nós temos um testemunho para edificar o corpo de Cristo, e somos importantes nesse corpo, correto? Amém, irmãos? Deu mais ou menos o nosso horário lá? Ou está em tempo ainda? Você estava me dando joia para ver? Não, eu digo, deu mais ou menos o nosso horário. Tem umas 5 minutos. É? 5 minutos? Concluir, à vontade. Bom. Achei que estava me chamando. Amém. Bom, como eu tinha preparado a mensagem em Jó, e acreditando que os irmãos leem a palavra de Deus e leem os textos, eu gostaria de apontar algo que eu concluí para o fim, né? O texto de Jó nos mostra a verdadeira adoração de um servo de Deus. A gente vê no primeiro capítulo de Jó ali que ele buscava a santificação dos seus filhos, do seu lar, ele desviava-se do mal, era um homem temente a Deus, e aqui temente eu não digo no sentido de medo, e sim de reverência, aquele que a gente com palavras não consegue caracterizar, né? Ou as palavras limitariam, né, a grandeza do nosso Senhor. Então a gente vê que a santificação dos filhos era uma prática de Jó, tá? E ele desviava-se do mal, a integridade de Jó, né, a retidão de homem temente a Deus, reverente, respeitoso, né, que desviava-se do mal. Atitudes que vão além de meras formalidades, porque eu não consigo gerar isso daqui se o Espírito de Deus não opera em mim. O homem, em seu pecado, é egoísta, ele busca satisfação própria, satisfação dos desejos da sua carne, né? E quando eu começo a apresentar esses frutos, né, eles apontam para a obra do Espírito Santo na minha vida. E é sobre isso, irmãos. Desde que conheci Jesus, tenho buscado cada vez mais ser a imagem e semelhança dele. Não é fácil as lutas, as provas vêm, todo dia Satanás procura um jeito de fazer com que Jesus se envergonhe através das nossas vidas. Todo dia tem uma prova diferente, você tem a oportunidade de mentir, você tem a oportunidade de ser um cara egoísta, de não ajudar aquele que é o teu próximo, mas não foi para isso que Deus nos chamou, né? Para louvá-lo e adorá-lo de forma diferente, com as nossas atitudes, amando o nosso próximo. Eu vou encerrar então com uma oração, José, se me permite. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de cada irmão aqui, e acredito que Deus falou ao coração de vocês, porque é através do testemunho, do teu testemunho, né, das tuas experiências, que você mostra a glória de Deus na tua vida. E mesmo diante das nossas fraquezas, é ali que o poder de Deus opera, né? Porque não é quando eu sou forte que eu realmente sou forte. É quando eu admito que sou fraco e dependente do Senhor, é que Ele passa a operar através de mim grandes feitos, né? Em minha insignificância, eu agradeço porque Ele me concede a graça de ser ferramenta e instrumento em suas mãos, por onde Ele me conduz, né? Então, gostaria que os irmãos se colocassem de pé, baixassem a sua fronte, e vamos entregar esse momento ao Senhor, para logo depois a gente estar compartilhando os alimentos pela graça de Deus. Pai, bendito és Tu e todas as obras de Tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por este momento em que me deste a oportunidade de estar falando a esses homens, Senhor, e creio, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteve ministrando ao seu entendimento, para que as palavras, ó Pai, que foram proferidas aqui, desçam ao seu coração e eles possam ver, através do testemunho, Pai, que tudo é sobre Ti, é sobre o Teu amor, Tu és o centro da minha vida. E assim eu peço, ó Pai, que a Tua graça alcance a todos os irmãos que Tu conduziste até aqui,
que uma porção, ó Pai, da tua sabedoria e do teu entendimento, e que eles saiam daqui desejosos de ti, Pai, com sede de te conhecer, ansiando, ó Pai, por fazer o bem, ansiando por ter o caráter de Cristo, segundo a ordenança do Senhor, tá, Pai? Em nome de Jesus, eu te entrego este momento e te agradeço pela oportunidade de estar aqui à frente, e é em nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. Fica aqui do meu lado um pouquinho, Leandro. A janta está sendo preparada ali para a gente. Pode sentar um pouquinho. O Leandro, a gente já debateu bastante, né, antes dele se converter. Eu já conheço ele há uns 10 anos, né? Ele conseguia ser mais feio um pouquinho na época. Jesus salvou ele, aí ele ficou mais bonitinho, né? E ele é um rapaz muito esperto, muito inteligente, né? Então, eu dizia para ele assim, eu gosto de conversar com gente inteligente. Então, vamos falar sobre fé, né? A gente conversou durante anos, né? Jogamos sinuca junto, batemos um papo, né? Aí, quando eu vim embora de Portela, ele se converteu, né? Acho que eu era o problema, né? Eu me lembro, irmão, se vocês me permitem, né? Eu fui no culto uma vez lá com a minha esposa. Eu, Josias, e eu me lembro do tema até hoje. E esse tema, eu acho que ele ainda é o tema central da minha vida. Porque eu olhei lá no painel da igreja e dizia assim, estamos em obras. Foi neste culto que eu fui. Daí eu me lembro que no final do culto, o Josias chegou para mim e disse, e aí, como é que foi? Eu disse, como é que foi o quê? Foi normal. Não entendia nada, absolutamente nada, né? Não era o meu tempo ainda, né, irmãos? Só que assim, ó, eu me lembro que eu fiz muita força para que a minha mãe entendesse essa mensagem, este amor que me alcançou. E tentei, na força do meu braço, explicar para ela muito sobre o Evangelho. A gente vem de um contexto totalmente contrário, de culto pagão, a gente vem de, sabe, práticas assim que desagradavam ao Senhor. E diante disso, quando Deus me alcançou, eu tentei de toda maneira entregar Jesus para minha mãe, na força do braço, explicava, a gente ficou tempo sem se falar, e um dia, após muita oração, por isso que eu até pontuei aqui sobre a santificação dos filhos, a santificação do lar, né? Orar sobre a vida da tua família, dos próximos, né? Depois de muito orar pela vida da minha mãe, pela vida da minha família, na segunda cadeira, quando elas estão em fila, num culto que o pastor Nírio estava pregando, Romanos 10, 9 ainda, naquele dia, o Senhor alcançou a minha mãe também, né? Ela confessou a Cristo, tem buscado viver uma vida, né, também segundo o caráter de Deus, ainda está ali gatinhando, né, mas eu espero que eu possa ser luz na vida dela, trazer conhecimento através das Escrituras, né, e que o amor de Deus é bom demais, né? Ele nos ama incondicionalmente, e eu tenho visto a cada dia que passa, né? A cada novo dia que Ele me concede, eu volto os meus olhos, como no vídeo que eu mandei no grupo dos valentes, eu volto os meus olhos não para o que eu quero de Deus neste dia, mas se Ele me deu a oportunidade de me acordar, o que Ele quer de mim hoje? Ele tem mais alguma coisa para mim fazer aqui. E aonde Ele me conduz, no meu ambiente de trabalho que eu faço com ar-condicionado, eu volto os meus olhos a quem eu devo anunciá-lo. Porque Ele me conduz pelo interior de Derrubados, no interior de Vista Gaúcha, ali em Portela, para mim fazer a minha profissão, que é o ar-condicionado até então, mas sempre com olhos espirituais, porque tem lares que Ele me conduz pela segunda vez, porque na primeira talvez eu tenha falhado na missão. E Ele disse, estou te conduzindo lá de novo, para que tu possa falar aquilo que você realmente deve. E não só do ar-condicionado. Esse é o subproduto, vamos dizer assim, né? Eu te abençoei com essa profissão para que o meu nome seja conhecido ali no interior também. Tá bom? É isso aí. Valeu, Leno. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Leno. Qual que é o papel da igreja nisso tudo? Não adianta a gente colocar aquela desculpa, né? Para que igreja? Não preciso de igreja. Eu vivo a minha fé lá em casa. Isso é balela, isso é desculpa.
nós precisamos da vida de igreja, nós precisamos viver em igreja, nós precisamos frequentar a igreja, porque é aqui que nós aprendemos a palavra, é aqui que nós temos comunhão, é aqui que nós estamos reunidos com quem fala a mesma língua, né, com quem tem a mesma fé. Então, nós precisamos da igreja para a nossa edificação. É por isso que nós estamos reunidos aqui, tá? A comida é só uma desculpa para a gente poder se reunir, cantar louvores a Deus e ouvir uma palavra, um testemunho, como nós ouvimos aqui. Então, que você que está ouvindo pela primeira vez, você que está na igreja pela primeira vez, que você possa tomar a sua decisão também de entregar a sua vida a Cristo. Isso muda tudo.